Olá, boa tarde. Tudo posso naquele que me fortalece. No versículo de hoje, dia 27 de janeiro de 2022, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita, em vós aquele que dos mortos ressuscitam, a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito Santo que em vós habitais. Romanos, versículo de 8 a 11. Meus amigos, é um prazer estar aqui novamente com vocês, através deste canal do YouTube, Resenha e Muito Mais. Como eu já havia falado para vocês, nós trataremos de temas diversos, né? Então, hoje, nós traremos um livro, né? Nós recomendamos a leitura do livro Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. É um romance super interessante, né? Que foi escrito no início do século XIX. Ele retrata o Rio de Janeiro com todas as suas peculiaridades, né? É um livro que ele tem, digamos assim, diversas histórias, mas essas histórias, elas não são unificadas, elas se entrelaçam, mas elas têm viés diferentes, né? Então, é um livro muito interessante que conta a história do Leonardo, né? O Leonardo, que é filho do Leonardo Pataca e da Maria, né? E ele diz que o Leonardo é fruto de uma piscadela e de um beliscão. Essa é a forma como os pais se encontraram, né? Os pais, eles vinham em um navio, vinham de Portugal, né, para o Brasil. Vocês sabem que no início do século XIX havia muitas pessoas vindo de Portugal para o Brasil, né, que eram novas terras, verificar novas oportunidades, né? E aqui era como se fosse um oásis, né, para os portugueses, né? Então, o Leonardo Pataca e a Maria, né, vinham neste navio, né? A Maria Hortaliça. Se conheceram, começaram a namorar e daí, desse romance, nasceu o Leonardo, né? O Leonardo, desde pequeno, ele foi criado por um padrinho, que era um barbeiro, né? Um barbeiro que tinha a melhor das intenções para com Leonardo, né? Criou com todo gosto e tinha a intenção de fazê-lo padre, né? Quer dizer, ele orientou o afilhado, ele trabalhou o afilhado com o intuito de fazê-lo padre, né? Só que desde criança o Leonardo, ele já apresentava algumas, digamos assim, questão de caráter, né? Ele era uma pessoa que já mostrava que ele não tinha boa índole, que ele não tinha caráter,
Mas o padrinho fazia as vistas grossas, né? Ele fazia de conta que não estava vendo, né? Que o afilhado era daquela forma, né? E além do padrinho, que é uma das personagens principais, né? Nós temos o caboclo velho, que era um cidadão que fazia magia, né? Fazia magia negra. Nós temos a cigana, que era o amor do Leonardo, né? E o Leonardo teve a primeira mulher e foi abandonado por ela. E aí ele apaixonou-se por a cigana, né? Tínhamos também a figura do Major Vidigal, que era o representante da justiça local, né? E essa história, ela é bem desenvolvida, é bem interessante, né? Ela nos faz vivê-la. Ao fazer esta leitura do livro Memórias de um Sargento de Milícia, a gente é como se participasse da história. Você se sente vivenciando aquela história, né? E com a morte do padrinho, né? Do padrinho que era barbeiro, ele tinha guardado um certo valor, né? E ele deixou a fortuna dele, tudo que ele adquiriu no decorrer da vida, ele deixou para o Leonardo, né? E só que o Leonardo era o que nós chamamos de malandro, né? Então é como se tivesse sido nos livros da literatura brasileira, o Leonardo é como se tivesse sido um dos primeiros malandros apresentados, né? Era aquela figura mundana, era aquele jovem que só queria diversão, né? Orgia, estar com mulheres, né? E o padrinho, mesmo sabendo que ele era assim, deixou a fortuna para ele, né? Então ele vivia envolvido em confusões, e essas confusões sempre tinham alguma mulher, né, por o meio, né? Então, o que é que eu posso dizer do livro Memórias de um Sargento de Milícia? É um livro cômico, né, por conta da figura do Leonardo, dos pais do Leonardo, né, o Leonardo Pataca e a Maria Hortaliça, que também eram engraçados, eram pessoas comuns e que viviam também envolvidos em situações bastante assim complicadas, né? Mas que ao mesmo tempo eles faziam dessas situações algo interessante, né? E é dramático quando a gente vê que o padrinho, né, que estava criando o Leonardo com todo o amor, com toda a boa vontade, pensando em fazer um cidadão de bem, havia escolhido a profissão de padre, né, para o Leonardo. O Leonardo não se deu ao trabalho de realizar os gostos do padrinho, mas usufruiu o que ele havia deixado, né? Então, meus queridos, o livro, ele nos remete a um Rio de Janeiro de início de século, né? Mais precisamente do século XIX. É uma leitura que deve ser realizada não só por estudantes, né? Por estudantes que estão se preparando para o Enem, né? Mas também por pessoas que, assim como eu, né, são pessoas amantes da leitura, de uma boa leitura, de uma leitura que lhe deixe uma mensagem positiva, uma mensagem de conhecimento, né? E que ao mesmo tempo lhe leve à reflexão, né, sobre o passado e o presente, né? O Leonardo do século XIX, ele existe hoje em alguma figura de jovens do século XXI? Eu acredito que se a gente fizer análise
nós vamos encontrar pessoas que são ou que têm o perfil parecido, né? Não só jovens, mas até adultos também, né? Que gostam de levar a vida na esportiva, né? Sem se preocuparem com o dia de amanhã, né? Então, é uma leitura que eu recomendo, eu como professora, como uma pessoa de conhecimento amplo, né? Eu tenho pós-graduação em língua portuguesa, né? E sou especificamente apaixonada por a literatura brasileira e especialmente por a literatura piauiense, né? Posteriormente, nós pretendemos trazer para vocês os nossos autores piauienses, que são excelentes. Mas isso nós faremos de forma gradativa, né? Obrigada a todos por atenção. Espero que curtam e comentem esse vídeo. Obrigada. Fiquem na paz do Senhor Jesus.